Primeiro eu queria me introduzir, né, digamos assim, né, porque eu acho que é o mais legal você falar, bom, eu já sou de uma época de pouco diferente, né, nós estamos em 2022 e eu comecei a trabalhar como cozinheiro, né, digamos, já de jovem, né, de criança, eu tinha 14, 15, 7 anos eu já comecei a cozinhar, mas não era cozinheiro. Com 15 anos eu já cozinhava bastante, tinha uma fazenda onde eu cozinhava, e aí eu acabei me interessando, apesar de ter a família de ser de um outro ramo, né? Eu acabei indo para esse ramo de cozinha, que eu sempre gostei muito, e fui trabalhar na Itália um tempo. E foi justamente onde eu vivi lá 2 anos, sendo que eu vivi 1 ano em Milão e vivi 1 ano também em Firenze, né? Já como cozinheiro, já era aprendiz cozinheiro em um restaurante que se chamava La Vecchia Cucina, que é onde depois, quando eu voltei para o Brasil em 87, eu abri o restaurante La Vecchia Cucina, que foi um restaurante inovador na culinária italiana, mais moderninho, né? Tirei um pouco aquela impressão aquela coisa de panela, de bater nos pratos, né? Isso aí, de camisa de time de futebol, de pendurado em restaurante, eu acabei criando um ambiente mais novo, um pouquinho mais sofisticado, e aí a culinária foi também mudando. Eu trouxe pratos novos, e também era criativo, fazia bastante coisa nova, tudo, então tenho dos comentários, inclusive, dos comentaristas, digamos, gastronômicos daquela época, Silvio Lancelotti, Saul Galvão, Josimar de Mello, que até hoje está aqui, lá na Dolores Sato da Veja, eram que o Sérgio trouxe uma comida mais inovadora. E eu morei lá, voltei para o Brasil, mas aí passei a frequentar a Itália todo ano, né? Porque eu gostava muito da Itália e viajava bastante. E como eu morei na Toscana um ano, provavelmente eu morei na Toscana, não morei em Firenze, tá? Eu morei próximo a Firenze, eu morava no meio do mato, numa fazenda, né? Onde eu conheci muita coisa que você acaba não conhecendo quando você vai como turista, né? Conheci muita gente, conheci muito restaurante, conheci muitos preparos culinários que eram maravilhosos naquela época lá. E aí me tornei chefe de cozinha, né? E isso em 87, já faz um bom tempo. Depois o La Vecchia fechou alguns anos atrás, porque já é um restaurante que ficou desatualizado e eu achei que estava na hora de abrir uma rede de restaurantes de comida italiana mais simples. Aí surgiu La Pasta Gialla e assim que eu comecei a minha vida culinária. Já faz um bom tempo, né? De 87, já tem alguns anos. E eu me identifiquei muito com a região da Toscana, porque a Toscana é uma região muito especial. Não só em beleza, né? Aliás, os grandes filmes italianos hoje que passam de gastronomia, grande parte é feito lá na Toscana, né? Por causa de paisagem, por causa de comida, por causa de uma série de coisas. E a Toscana realmente é um lugar muito interessante. Eu não daria para te falar em 1 hora, nem em 20 minutos, nem em um dia o que é a Toscana. Eu precisaria de muito mais tempo. Mas eu vou tentar aqui dar algumas dicas e falar alguma coisa do que vale a pena fazer, né? Do que vale a pena ir conhecer tudo. É isso aí. Então, na verdade, Sérgio Arno, eu sou chefe de cozinha. Essa é a minha vida, mais ou menos essa. Exato, né? Eu tenho afinidade com a Itália muito grande, apesar de não ser, né? Eu sou brasileiro, mas eu aprendi a língua, digamos, em 3 meses eu já falava italiano. E eu comecei a ir para a Itália quando eu tinha 18 anos só. Na verdade, na minha infância eu fui criado na Suíça, né? Eu fiz várias escolas internas durante alguns anos. Então, minha língua materna era francesa e não italiano. E hoje, gozado, eu tenho muito mais afinidade com a Itália do que com a Suíça, do que qualquer outro país, tá? Mesmo Espanha, Portugal, Suíça e assim por diante. Então, eu me identifico mais. Não, porque assim, a língua é melhor, os pratos eu conheço todos, os vinhos, quer dizer, parece que eu já morei lá, alguma vida, né, em algum tempo, né, na minha vida. E eu fui morar lá na Itália, eu tinha 24 anos, quando eu me casei e fui morar lá. E aí fui morar em Milão primeiro, uma cidade enorme, tipo São Paulo, mais chique, mais bonita, né? Mas eu sempre cozinhava, né? Eu sempre cozinhava. E aí eu fui aí eu fui para Firenze, aí eu fui ser estagiário de um restaurante, como eu falei, né? E foi então com 24 anos que eu comecei a morar lá. E morei até os 27, né? Eu abri o restaurante, eu tinha 27 anos aqui em São Paulo. E depois eu ia 4, 5 vezes por ano para a Itália para fazer compras, para aprender novas coisas. Não só Toscana, mas assim, eu tinha duas cidades muito interessantes, né? Que são totalmente opostos, né? Uma é Toscana e a outra é Alba, que é no norte da Itália, perto de Torino.
aonde é a cidade mãe do tartufo, né, que é o tartufo branco de Alba, que é muito famoso. Foi o primeiro que trouxe tartufo fresco de Alba, fui eu. Depois todo mundo começou a trazer, eu acabei parando, né? Mas assim, são duas cidades muito distintas e ao mesmo tempo muito diferentes em tudo, em povo, em comida, mas são muito interessantes. Assim, eu diria assim que se eu fosse para a Itália hoje, eu teria 3 destinos, né? Toscana, não Firenze, eu sempre falo Toscana porque é a região da Toscana. Isso inclui mar também, Forte dei Marmi. Alba, né, que seria o Piemonte, mas seria só Alba, porque o resto não me interessa muito. Alba também tem uma característica muito interessante, que são colinas. Cada colina tem um povoado, cada povoado tem um tipo de vinho diferente. A maioria é Barolo, mas assim, e a comida é muito boa. Mas a comida da Toscana eu acho melhor. Ela é mais temperada, ela é mais o sujeitão que eu faço de comida. Usa muita erva e você tem um montão de qualidades de comidas diferentes, né, que você encontra na Toscana que você não encontra em lugar nenhum. A Itália tem uma coisa muito bacana. Você muda 100 quilômetros de distância de uma cidade para outra, já muda totalmente o menu e o vinho, né? Quer dizer, cada um ele privilegia os vinhos da sua cidade. A Toscana, ela é no interior, né? Onde tem o Chianti, né? A região do Chianti, próxima à praia também, que é outra região. Mas assim, a Toscana tem uma coisa interessante. Tem uma coisa que começou a fazer sucesso de uns 4 anos para cá e hoje está em alta, né? Hoje você não precisa mais ficar. Hoje o que tem? Começou a surgir, há uns 20 anos atrás, começou a surgir agroturismo, né? Que eram as antigas fatorias, lá também pode chamar potere, né? Que são fazendas, onde as pessoas tinham uma casa grande e elas tinham 2, 3 quartos e alugavam esses quartos, tipo um bed and breakfast. Mas era meio capengão, né? Então você ia lá, ia muito alemão, né? Porque eu gostava da natureza, aí ia, na época da oliva, ia colher as azeitonas, que o óleo toscano é o melhor para mim que existe. Na época de uva, ia colher uva, então assim, eles meio que isso era uma diversão, né? E aí ficava num quarto lá, que não tinha banheiro no corredor, mas o agroturismo começou a crescer, até por causa do preço também, né? Porque os preços eram muito baratos, né? Se você comprasse com hotel, no interior lá da Toscana, você tem lá coisas maravilhosas de natureza e de comida que você não tem na cidade. Então eles ficavam nesses lugares, gastavam pouco dinheiro, comia bastante e comprava muito produto local, que tem muito lá também, né? Queijos, vinhos, tal, tem tudo. E com isso foi se aperfeiçoando. Hoje tem uma coisa que é o agroturismo de luxo, tá? Então existem no mínimo 15 a 20 propriedades na Toscana, e não nas mesmas cidades, em cidades variadas, né? Que você tem hoje, o agroturismo, o que ele fez? Ele se reinventou. Ele criou 4 suítes com hidromassagem, com piscina, com restaurante, então virou um negócio de luxo. E você continua tendo o mesmo contato com a natureza, tá? Mas um modo mais sofisticado. Até hoje, se eu fosse para a Toscana agora, o que eu faria? Eu iria num agroturismo desses de alto nível, que são equiparados a 5 estrelas, tá? Você vê o nível que aumentou. E estão lotados, então você precisa reservar, porque eles são 4 suítes, ou 2 suítes e 6 quartos, ou só 4 quartos, e todos têm uma coisa em comum, todos têm restaurante. As pessoas procuram muito hoje se hospedar onde tem comida boa, simples, mas bem feita, né? Como o bucho, que seria a tripa da Fiorentina, como o bacalhau alla Fiorentina, como a bisteca, né, que é muito famosa lá na Toscana. A Toscana tem uma diversidade de comida muito grande, né? Você tem de peixe, risoto e massas, caça principalmente, na mesma região. E o vinho Chianti e os vinhos de Montepulciano e assim por diante. Quer dizer, tem o vinho branco também muito bom. Quer dizer, eles têm muita diversidade de comida e um tempero. E as pessoas procuram o quê? Comer muito bem, não mais em lugares sofisticados, Michelin, porque eles acham que isso é muito caro hoje, né? Principalmente hoje. Mas eles procuram um hotel com muito conforto e onde tem um restaurante de 5, 6, 7 mesas, onde eles podem comer um menu variado todos os dias. Então, o que eu faria? Eu faria o agroturismo de luxo hoje, que vale a pena. E é uma coisa recente que agora está explodindo, né? Então você vai para o interior da Toscana, você vai em lugares antigos, assim, que são esses casules, que chama Casuli d'Ersa, tem uma cidade, que são pequenos vilarejos, né, onde tinha uma casa grande, e hoje se transformaram em hotéis, não em hotéis, mas em B&B 5 estrelas, que são maravilhosos.